Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, meus queridos amigos e irmãos. Rogando ao nosso Criador, a Jesus, o nosso Mestre amado, aos amigos espirituais que nos assistem, hoje vamos tratar da questão 174 de O Livro dos Espíritos. É a parte segunda do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, no seu capítulo 4, que trata da pluralidade das existências. A pergunta 174, feita por Kardec aos espíritos da codificação, é a seguinte: tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? E os espíritos respondem: não. Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra e que talvez até seja pior do que ela. Bom, então, com esta resposta dos espíritos, nós podemos entender o seguinte: o ser individual para nós, seres individuais, criados, por Deus, simples e ignorantes, para nós a Terra, hoje, no atual estado evolutivo que nos encontramos, a Terra nos confere a condição de vida exatamente necessária para o nosso aprendizado. Nós estamos aqui na Terra porque ela é o local adequado para nós, no momento, no estágio evolutivo em que nos encontramos. Isto, como foi bem esclarecido, os débitos que nós temos que resgatar nesse estágio em que nos encontramos, os familiares aos quais nos ligamos e que estão também vivendo aqui, e os compromissos que assumimos, quando reencarnamos, está tudo ligado a este planeta. Então, por isso, é o lugar onde devemos realizar a nossa jornada evolutiva neste estágio em que nos encontramos. Então, enfim, se nós estamos aqui, é porque é este o planeta que oferece a nós as condições para o nosso aprendizado e o nosso crescimento espiritual. Enquanto você estiver nesta sintonia planetária, vai continuar sua vida e sua experiência aqui na Terra. Então, a gente está sintonizado aqui com os nossos entes queridos, com os quais nós já criamos vínculos aqui, com as nossas pendências, ainda está tudo ligado aqui na Terra. Então, é aqui o lugar onde nós precisamos estar. Nós só vamos mudar para outro mundo quando a necessidade de aprendizado e crescimento assim o indicar, assim for necessário para nós. Quando a gente já tiver esgotado tudo do nosso aprendizado aqui nesse orbe, já tivermos resolvido nossas pendências aqui, nós não estarmos mais ligados, a esse orbe, nós iremos passar para outros mundos para continuar a nossa jornada evolutiva. Então, assim é que nós iremos para outros mundos. Mas tem uma coisa: aprender é opção de cada um de nós. Nós temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é que vai nos mover em relação a aprender, a continuar, a melhorar, conforme nossa vontade. Então, aquele que não quer aprender, que escolhe se omitir, levar a vida sem compromissos,
né? Aquele que escolhe o erro, escolhe permanecer nos seus equívocos, sem buscar mudanças, sem se interessar por fazer mudanças em si mesmo, a lei divina respeita a sua vontade, a sua escolha, permite. Então, cada um de nós faz a sua escolha, continuar evoluindo, aprendendo, buscando fazer escolhas melhores ou não. É o nosso livre-arbítrio que vai indicar a nossa caminhada. Então, esse livre-arbítrio que nós temos, que Deus nos concedeu, é uma lei divina. Deus não vai revogar a sua própria lei, né? Ele não vai ir contra essa sua própria lei. Ele criou o livre-arbítrio respeitando a vontade de cada um de nós. E assim sempre será. Só que o aprendizado daquele que escolheu parar, se omitir, continuar nos equívocos, nos seus erros, um dia será retomado por vontade própria, do próprio ser, nesta encarnação ou noutra, neste ou noutro mundo, como disse Jesus nas diversas moradas do Pai. Um dia ele vai retomar esse crescimento novamente, essa jornada evolutiva, por vontade própria. Porque também a evolução é uma lei divina e nós todos iremos cumpri-la. Porque Jesus também ensinou: das ovelhas de meu Pai, nenhuma se perderá. Todos nós, um dia, estaremos já felizes, evoluídos e continuando a nossa jornada em mundos superiores, em lugares superiores, colaborando na grande obra do Pai. Nós seremos seus colaboradores, mas para isso precisamos, primeiramente, de evoluirmos, nos tornarmos completamente evoluídos, bem mais evoluídos, e continuando sempre nosso aprendizado e o nosso crescimento, né? Uns tomam o caminho da evolução mais rápido, outros retardam por causa do livre-arbítrio, buscando as omissões, os equívocos e não buscando, né, o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho da evolução, do aprendizado. Muitos fazem essas escolhas, cada um faz a sua, né? É lei divina isso. Mas o Pai, amoroso, bom, permite a todos, a todas as suas criaturas, quando assim o quiserem, a retomada desse caminho evolutivo que está destinado a todos os seres que ele criou. Então, a ninguém está impedido esse caminho. Nós é que fazemos as escolhas conforme nossa vontade, nosso livre-arbítrio. Então, todos nós iremos caminhar essa jornada, né? É lei. Miramês, né, muito lúcido nos seus esclarecimentos, nos seus comentários, sobre esta questão, ele faz as seguintes colocações. O espírito se encontra na Terra por leis rígidas, que violentam suas necessidades, obrigando-o a viver onde sua capacidade não corresponde a esta vivência. Se o espírito não acompanha o progresso do mundo em que se encontra encarnado, deve passar a outro que lhe sugere melhor aprendizado. Herdam a Terra somente almas compatíveis com o progresso da Terra. Os mais atrasados, bem como os mais evoluídos, deverão procurar mundos de sua afinidade.
Os mais evoluídos poderão voltar aqui em missão, em altos trabalhos, onde a educação é a finalidade e o amor o anseio de vida. É muito interessante, muito importante isso. Vem em auxílio aos que aqui se encontram. O globo terrestre está próximo de passar por certas transformações. Já estamos passando, né? E deverão ficar ocupando a Terra somente espíritos desejosos de melhorar. Os outros passarão para mundos compatíveis com suas necessidades, com o grau de conduta moral em que se encontram. Essa é a justiça. É o próprio amor que dá a cada um o que realmente merece. A doutrina dos espíritos vem alertando a todo o rebanho sobre a necessidade de mudanças morais, de estudos espirituais, e vem afirmando e vivendo através de muitos missionários que fora da caridade não há salvação. Devemos trocar de ambiente, trocar de posição, trocar de ideias, porque quem acompanha nosso Senhor Jesus Cristo não perde o comboio do progresso. Como não se esquece das mudanças espirituais, dignificando a fé pelas obras e crescendo no amor por necessidade de amar, do modo como ensinou o Mestre. Grande parte da humanidade deverá passar por mundos inferiores por dormirem diante da voz do Evangelho. São mortos que deverão viver juntamente com os mortos. Que Deus alivie um pouco seus fardos e que os abençoe nas suas novas casas de progresso, onde o choro e o ranger de dentes são ainda a música de fundo. A Terra continuará girando em torno do astro-rei, mesmo passando por perigos iminentes de destruição, mediante a ignorância dos homens. Tornar-se-á um paraíso, porque o trigo deverá crescer sozinho, sem a influência do joio que o perturbou por muitos e muitos anos. Por Deus, a segurança de tudo está Ele no leme de todos os destinos dos povos, e Jesus é uma realidade que comanda todos os corações sob sua égide. O nosso grito do mundo dos espíritos é para que os que já se encontrem acordados para a verdade trabalhem conosco, criando meios e desenvolvendo métodos de educação dos homens e dos espíritos, a eles ligados, para que a paz se estabeleça na terra, mesmo no seio de grandes conflitos. Nos fins destes tempos, por bênção de Deus, se encontram misturados de maneira como nunca estiveram o bem e o mal, a ponto de se confundirem. Foram oportunidades oferecidas a milhares de espíritos altamente poluídos pela incompreensão, diversificado pelos poderes, influenciado por mandos temporais. Esses espíritos estão disseminados na terra, por todos os lugares, mesmo no comando de certas religiões. Eles não compreendem que estão recebendo as últimas oportunidades de melhorar. No entanto, existem muitos deles que acordaram e irão herdar a terra pela misericórdia do Pai. Então,
meus queridos irmãos, usando palavras de Miramês, quem acompanha nosso Senhor Jesus Cristo não perde o comboio do progresso, como não se esquece das mudanças espirituais, dignificando a fé pelas obras e crescendo no amor por necessidade de amar, do modo que ensinou o Mestre. E que Ele, o Mestre Jesus, nosso Mestre amado, nos abençoe e ilumine os nossos corações. Boa noite.